é trigo ou joio? O que tem prevalecido? Antes de realizarmos a leitura bíblica, que está em Mateus, capítulo 13, eu gostaria de estar recordando o sermão do domingo passado, no qual nós conversamos sobre vários tipos de solo, de terra, e que esses solos, essas terras, estão para receber a semente. E que nem sempre esse solo que está aí para receber a semente, ele é um bom solo. Nós vimos que Jesus Cristo falou sobre 4 tipos de terra, ou 4 tipos de solos, e ele, ao falar sobre estes solos, ele estava falando sobre nós aqui na nossa atualidade, sobre o nosso coração, e ele falou que alguns corações, algumas terras, são secas, que chegam a ser sequíssimas, como a terra do caminho, onde as pessoas passam, e que de tanto passar, de tanto trilhar por estes caminhos, a terra fica seca, e quando a semente cai, ela não consegue penetrar e ela morre. Os pássaros vêm e comem estas sementes, ou seja, elas acabam se perdendo. Mas Jesus falou também de um outro tipo de solo que deve ou que pode ser comparado com uma pedra. E às vezes o nosso coração é como uma pedra. Nós recebemos essa semente, que é a semente da palavra de Deus, ela é jogada na estrada, na terra seca, não germina. Ela é jogada no nosso coração, sendo pedra, ela também não vai germinar. Às vezes ela até nasce, mas ela não encontra sustentação, não tem como penetrar e acaba morrendo. Outras vezes, o nosso coração é como um espinheiro. E Jesus fala que a semente, às vezes, cai em meio a espinhos, e por cair no meio de espinhos, ela acaba sendo sufocada, ela acaba morrendo, não progredindo, e aí o resultado esperado acaba por não acontecer. E Jesus Cristo, na sua sabedoria, também fala da terra boa. E a terra boa é aquela que, quando recebe a semente cai, ela encontra uma terra fofinha, irrigada, uma terra boa, e aí ela nasce e ela produz em grande quantidade e em qualidade. A nossa conclusão no domingo passado foi dupla. Em primeiro lugar, que todos nós somos, de alguma forma, essa terra seca do caminho. Todos nós, de alguma forma, somos essa pedra dura na qual a semente não consegue germinar, ou em outras situações acabamos sendo como o espinheiro que sufoca a palavra de Deus e não permite o crescimento como deveria acontecer. Em segundo lugar, nós chegamos a uma conclusão de que Jesus Cristo deseja que o nosso coração seja transformado em uma terra boa. Por quê? Porque a nossa natureza humana, ela é essa, de terra seca, de pedra, de espinheiro. A nossa condição humana é uma condição de homens e mulheres afastados de Deus. E Jesus Cristo vem com uma proposta de trabalhar essa terra dura que é o nosso coração, de triturar essa pedra que é o nosso coração, de aparar esse espinheiro e modificar o ambiente da nossa vida pessoal, familiar, eclesial como igreja, social como pessoas no dia a dia, e modificar colocando um adubo, colocando uma água e colocando aquilo que é necessário para que esse coração duro, terra seca, espinheiro, se transforme em um coração maleável para a aceitação da palavra de Deus. E aceitando-a, agora vem o compromisso de compartilharmos isso com outras pessoas, homens, mulheres e crianças que precisam de Deus.
Então nós vamos agora ler a parábola do joio, destacando dentre várias outras parábolas relatadas por Jesus, mas dando ênfase a esta parábola que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 24. O texto diz assim: Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele. Semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar o trigo com ele. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos cefeiros: ajuntem o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. A nossa oração é que o Espírito Santo de Deus continue tendo liberdade no nosso meio e que durante essa breve reflexão nós possamos ter revelação de Deus sobre esta palavra para a nossa vida, para o nosso cotidiano, e o Espírito de Deus ele possa, de fato, estar agindo no nosso meio. Então vimos que a terra boa produz bons frutos, que a semente que caiu na terra boa produziu além das expectativas. É uma retrospectiva do sermão do domingo passado. Então, essa é a terra boa, é a terra que está preparada para receber a semente da palavra de Deus e essa semente produzir e dar resultado. Este resultado acontece na prática, no nosso relacionamento com o outro, com homens, mulheres e crianças que precisam de Deus, que precisam dessa transformação também, dessa mudança também, deste agir de Deus em suas vidas. No entanto, a terra boa também está sujeita à corrupção. Esse é um ponto de destaque. Uma corrupção criminosa, pois o inimigo do agricultor apareceu para semear no meio da terra boa, no meio da semente boa, uma semente ruim. De que forma? À noite, sorrateiramente, utilizando artifícios ardis, e semeou uma semente ruim, maldosa, enganosa, venenosa, improdutiva, que não serve para nada. Então a reflexão toma um outro rumo nesta manhã. É que nosso coração é mudado por Jesus, é transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. A verdadeira semente da palavra de Deus foi plantada e cresceu, mas precisamos tomar cuidado, porque temos um inimigo que pode a qualquer momento aparecer e lançar uma erva daninha. E ela pode crescer nessa terra boa, juntamente com a semente boa, e produzir um grande mal para a nossa vida individual, para a nossa família, para a vida da nossa igreja, para a nossa sociedade, e aí vai. É por isso que em outra parte do Evangelho, Jesus afirma que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Na explicação de Mateus, nós temos uma explicação de Mateus sobre esse texto. O semeador do joio é o diabo. Vejam que interessante. Se olharmos para o Antigo Testamento, Adão e Eva.
Nós vamos encontrar aí um exemplo de semente ruim, maligna, destrutiva, que foi plantada no coração de Adão, que foi plantada no coração de Eva, e utilizando a linguagem de Mateus, do nosso evangelista, foi o diabo que fez isso. O resultado, sabemos, foi catastrófico. Trigo ou joio, o que tem prevalecido? Esse é o tema da nossa reflexão. Vimos que a terra é boa, a terra foi preparada por Jesus, regada pelo seu Espírito Santo. A verdadeira semente do Evangelho é plantada. O trigo nasceu vigoroso, exuberante, saudável, mas no meio da plantação, tão viçosa, apareceu o joio. Então, a reflexão sobre o que tem prevalecido, ela é atual e ela é necessária na nossa vida individual, na nossa vida como família, como comunidade e como igreja de Jesus Cristo estabelecida aqui na face da terra. Porque Jesus Cristo age, abençoa, transforma, modifica. O seu Espírito Santo age colocando a verdadeira semente da salvação, do Evangelho, no coração do ser humano, dos nossos corações. Mas o inimigo está aí, ardil, pronto para matar, roubar e destruir, disposto a plantar uma sementinha do mal para destruir aquilo que foi realizado como obra de Deus na vida de homens, mulheres e crianças. Assim é a nossa vida. Um destaque para cada uma e cada um de nós que estamos aqui nesta manhã. Assim é na nossa vida humana, como homens e mulheres do mundo, assim também acontece com a nossa família e, repito, no ambiente de trabalho, de estudo, nos relacionamentos em geral, em todos os lugares que estamos. O inimigo das nossas almas, ele está presente, sempre disposto a plantar uma sementinha do mal para destruir, para provocar divisões, para fazer com que a essência do Evangelho ela seja contaminada. E nesse ponto, nós precisamos parar, refletir e buscar sabedoria de Deus para discernirmos o que tem prevalecido na nossa vida individual, o que tem prevalecido na vida da nossa igreja, o que tem prevalecido no dia a dia, no nosso cotidiano. Se é o trigo, a plantação divina que foi feita com a ação do Espírito Santo de Deus, ou se o joio, que são aquelas situações do cotidiano que acabam por nos afastar de Deus. Somos o povo de Deus, plantados em terra boa, fértil, fofinha, irrigada. Essa semente foi plantada porque Jesus mudou o nosso coração. Duro, ele mudou, transformou, e aí a semente é plantada nessa terra preparada para a plantação, ela é plantada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas chama atenção, às vezes, na minha natureza humana, nas minhas atitudes, no meu modo de ser, eu percebo que o que tem prevalecido é o joio. Talvez na vida de alguém aqui, como eu, se fizer uma reflexão séria, vai perceber que em alguns momentos, em alguma situação, prevalece o joio, porque ele está aí, ele vai crescendo misturado com o trigo. Tem coisa ruim misturado com coisa boa. Tem joio prevalecendo sobre o trigo. E aí o que vocês vão fazer? Mandar embora? Jesus diz não. Por quê? Por que não? Porque se arrancar o joio, tudo se perde. O trigo vem junto e não se aproveita mais nada. Então a minha natureza humana, ela é ruim, ela é joio. As minhas atitudes no mundo, em muitas situações, em muitos momentos,
são atitudes ruins. O meu comprometimento com a verdade muitas vezes é abalado. E aí nós acabamos por observar, eu acabo por observar que o joio vem prevalecendo muito mais que o trigo no meu coração, na minha mente, nas minhas atitudes, no meu modo de ser, pensar e agir. Então, nós, como herdeiros do Evangelho, herdeiras do Evangelho, precisamos olhar para os ensinamentos de Jesus Cristo. Porque a partir destes ensinamentos, o que nós temos aprendido? Primeiro, que a nossa natureza humana é de ser terra seca, espinheiro, pedra, mas ele veio e modificou para melhor. Segundo, que ele plantou algo muito bom, que é o evangelho transformador para modificar completamente a nossa vida. Mas que às vezes o joio se mistura com essa mensagem do evangelho. E o joio são aquelas coisas da mundanidade, da secularização, do mundo sem Deus. E nós hoje podemos discernir e decidir o que queremos ser. E decidirmos sobre o que deve prevalecer na nossa vida, se o joio ou o trigo. Hoje nós podemos ter este discernimento de forma clara, porque temos o Evangelho como norma, porque temos o Evangelho como bússola para seguirmos nesta caminhada. E o ato de discernir, ele é fundamental para a vida cristã. O que é o ato de discernir? O que eu quero falar com isso? Eu quero falar que eu posso olhar para mim e fazer um exame de consciência e chegar à conclusão de que algumas coisas na minha vida são joio e que eu preciso melhorar, que eu preciso mudar, que eu preciso, convivendo com esse joio, fazer com que ele não prevaleça, mas que o trigo, que é a mensagem do Evangelho, que é o bom caminho, ele prevaleça na minha vida individual, na minha família, na minha igreja, na minha comunidade, em todas as áreas da vida, em todo o nosso modo de ser, pensar e agir. Daí um grande desafio, porque como conhecedores e conhecedoras do Evangelho, agora temos um compromisso sério com Deus. O compromisso de perceber se é o joio ou o trigo que está prevalecendo. E se o joio trabalhar estas áreas para que elas sejam transformadas por nosso esforço, pelo esforço do poder de Deus, pela ação do seu Espírito Santo em nossas vidas. Esse compromisso, ele é um compromisso que eu trago para mim nesta manhã e que eu trago para todas e todos nós que aqui estamos e para aqueles e aquelas que porventura poderão vir a ouvir esta mensagem e ouvindo-a, que faça uma reflexão da sua vida. O que tem prevalecido, o joio ou o trigo? O que fazer se perceber que o joio está prevalecendo? Buscar graça, misericórdia de Deus, porque o nosso Deus é gracioso e misericordioso, para que, discernindo, possamos lutar com nossas próprias forças e buscar força do Espírito de Deus para mudança, para transformação, para que, no final de contas, o trigo prevaleça e assim o Evangelho de Jesus ele possa crescer como deve e como pode nos nossos dias em meio a esta geração. Oremos ao Senhor. Deus de amor, Pai querido, é esta tua palavra para mim e para nós. A nossa condição humana, coração duro, a tua ação nas nossas vidas, a mudança deste coração para receber a boa semente. E recebendo esta boa semente, o teu Espírito Santo, agora somos chamados ao discernimento. O que tem prevalecido, o joio ou o trigo? Se o joio, que o Senhor tenha misericórdia de mim,
o Senhor tenha misericórdia de nós, dos nossos ouvintes, para que aconteça a mudança divina, a verdadeira mudança do Senhor que vem dos céus, para alcançarmos a alegria da vida eterna, aqui no presente e no porvir com o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus.